O telefonema aconteceu numa manhã de sábado, bem comum. Tudo parecia normal. Eu ainda sentia o gosto do café na boca e tinha os papéis grudados na manga da blusa, de tanto correr antes. Tinha acabado de sentar na minha mesa para começar a trabalhar, quando o telefone tocou. A tela acendeu com um número desconhecido. Sem nome, sem identificação. Quase não atendi, mas algo me fez apertar o botão. Alô, é a Catherine Ann? Perguntou uma voz calma. Fiquei parada por um segundo. Sim, respondi. Aqui é o Henry, do Liberty National Bank, ele falou. Estamos ligando sobre o saldo da sua hipoteca de $640 mil. Me ajeitei na cadeira na hora. Desculpa, respondi, meio seca. Eu não tenho hipoteca. Você deve estar ligando para a pessoa errada. Do outro lado, silêncio por um instante. A senhora está no nosso sistema como a principal responsável pelo empréstimo. Temos seu nome completo, data de nascimento e número do seguro social. O empréstimo foi feito há 4 anos. 4 anos. Meu coração deu um pulo. Foi nesse ano que minha irmã mais nova, a Jaqueline, começou a falar que queria comprar uma casa. Lembro dela toda empolgada, mostrando fotos no Pinterest no meio do jantar. Dizia que seria o recomeço dela, uma casa grande para uma família no futuro. Brincava sobre pontuação de crédito, como se não fosse nada demais. Mamãe só sorria e dizia: a gente dá um jeito. Família é para isso. Mas não assim. Não usando o meu nome. De algum jeito, consegui ficar calma, agradeci o Henry e desliguei. Fiquei ali sentada, parada, olhando pro nada. Só o barulho do ventilador do notebook. Minhas mãos estavam suadas. A boca, seca. Eu tentava me convencer de que era um engano. Talvez outra pessoa com o mesmo nome. Talvez algum erro nos papéis. Mas lá no fundo, eu já sabia que não era isso. Tinha algo errado. Levantei e fui pro quarto. Abri a gaveta do lado da cama e comecei a fuçar. Achei recibos antigos, cartões, contas. Até que encontrei um envelope do Liberty National Bank. Era só um panfleto. Daqueles que a gente joga fora sem ler. E foi o que eu fiz meses atrás. Na hora parecia só lixo. Mas agora, olhando para ele, entendi que talvez fosse um aviso. Um sinal que eu ignorei. As peças começaram a se encaixar, e meu peito ficou apertado com uma verdade que eu não queria aceitar: alguém da minha própria família usou meu nome para fazer um empréstimo. E agora sou eu quem vai ter que resolver. Sentei no chão do meu AP, rodeada de papéis velhos, envelopes abertos, folhas por todo lado. Era como se eu estivesse olhando para os pedaços quebrados da minha vida. Eu não tinha casa. Nunca fiz empréstimo de carro. Sempre mantive minhas contas simples, tudo no meu nome. Sempre cuidei direitinho das minhas coisas. E mesmo assim, agora eu devia $600 mil. E não foi um estranho que fez isso. Só consegui pensar num grupo de pessoas que tem todas as minhas informações, nome completo, número do seguro, assinatura. Tudo. E fui eu mesma que dei isso para eles ao longo dos anos, ajudando com matrícula de escola, consulta médica, banco. Nunca pensei 2 vezes. Era minha família. Esse pensamento me acertou como um vento gelado. Eu não queria acreditar. Mas tem traição que não faz barulho. Só machuca em silêncio. Eles não chegam fazendo barulho. Entram devagar, sem a gente perceber, fecham a porta bem quietos, enquanto você tá distraído. Naquela noite, eu não dormi nada. Fiquei deitada, olhando pro teto, com a mesma pergunta martelando na cabeça. Se tivessem me pedido ajuda, eu teria dito sim? Sinceramente, não sei. Acho que não. Mas esse nem era o problema. O que mais doeu foi saber que eles nem pensaram em perguntar. Eles só foram lá e fizeram. Quando o sol nasceu, não dava mais para fingir que era engano. Tudo começou a fazer sentido: os papéis, o silêncio, o tempo das coisas. Minha irmã, a Jaqueline, tinha falado da tal casa dos sonhos justo na época em que o empréstimo foi feito.
Ela falava de uma varanda grande, de um porão aconchegante, de quartos extras para quando tivesse filhos. Na época, ela estava sem emprego. O nome dela estava sujo. Mas aí mamãe sorriu e disse: Não se preocupa, a Ruth sempre dá um jeito. Agora eu entendi o que ela quis dizer. Eu era o jeito. Fui no meu arquivo, abri uma gaveta que eu não mexia há anos. Tinha de tudo lá: imposto de renda antigo, cópia do meu cartão da Previdência, documentos de seguro, até os papéis que assinei quando mamãe fez uma cirurgia. Aí eu vi, tava tudo ali, escrito com a minha própria letra. Tudo que alguém precisava para se passar por mim. E fui eu quem entregou, aos poucos, com toda a confiança. Porque eu sempre fui aquela em quem todos confiavam. A filha certinha. A calma. Aquela que resolve, não há que dar trabalho. Mamãe vivia dizendo isso como se fosse elogio. A Catherine não precisa de ajuda. Ela é forte. Ela dá conta. Esse era o acordo. Jaqueline ganhava segunda chance. Eu ganhava silêncio. Quando Jaqueline esquecia de limpar, era só uma fase. Se eu esquecia de alguma coisa, você deveria saber melhor, Catherine. Quando ela bateu o carro, é para isso que o seguro serve. Mas se eu errasse, não tinha espaço para erro. Agora eu estava vendo tudo claro. E doía mais que a dívida. Lembrei de uma vez, quando eu era adolescente, e pedi um laptop usado para a escola. Mamãe não gritou. Só disse calma. A gente não é feito de dinheiro, filha. A verdade é que minha família não me odiava. Se odiassem, talvez fosse mais fácil lidar. O problema é que, eles não achavam que eu podia me machucar. Acho que eles acreditavam que eu era forte demais para quebrar. Talvez por isso tenham achado que tudo bem usar meu nome, meu crédito, minha identidade para fazer um empréstimo absurdo. Talvez achassem que, se desse errado, eu ia dar um jeito. Mas alguma coisa dentro de mim mudou. Não era raiva. Nem vontade de me vingar. Era outra coisa. Algo mais claro. Finalmente vi tudo como era de verdade. Abri o laptop. Liguei pro banco. Pedi que me mandassem todos os documentos do tal empréstimo. A moça do atendimento foi educada, profissional. Ela nem imaginava que o arquivo que ia me mandar mudaria tudo. Quando chegou o e-mail, abri o PDF. Fiquei ali, olhando para a tela. Tava tudo lá, meu nome, minha data de nascimento, meus dados pessoais, até a minha assinatura. Mas tinha algo estranho. Aquela não era minha assinatura. Parecia. Era quase igual. Quem fez aquilo, com certeza treinou. Talvez tenha copiado várias vezes. Mas não conseguiu copiar os detalhes. A pausa que eu sempre dou no ante. O jeitinho que o anque sobe no final. Coisas pequenas. Coisas que só eu faria. A assinatura parecia firme, confiante. A minha nunca foi assim. Sempre escrevi com mais cuidado, meio devagar, com medo de errar. Olhar para aquilo foi estranho. Era como ver uma versão de mim mesma, só que eu não reconhecia. Parecia real bastante para enganar o banco, passar pelas verificações, mas não me enganou. Eu sabia quem tinha feito. Sabia que só podia ser a Jaqueline. Mas eu não liguei para ela. Não mandei mensagem para os meus pais. Nem perguntei por quê. Nem como. Não gritei. Não chorei. Nem pedi explicação. Só comecei a juntar provas. Revirei tudo que eu tinha guardado. Formulários de imposto, papéis médicos, documentos de empréstimos estudantis que assinei quando meu pai ficou desempregado. Abri todas as pastas que juntei nos últimos 11 anos. Tava tudo lá. Um monte de papéis com a minha assinatura. Eu ajudei tantas vezes, sempre achando que era o certo. Nunca pensei que fariam isso comigo. Imprimi cópias de tudo. Meu relatório de crédito, minhas identificações, e uma lista com todas as contas abertas no meu nome. Eu nunca comprei uma casa. Mas ali estava.
Um contrato de hipoteca completinho, do Liberty National Bank, com meu nome, assinado, registrado em cartório, tudo feito nas minhas costas. Por dias, deixei os documentos na mesa da cozinha. Tudo separado em pilhas certinhas. Era minha vida no papel roubada. Usada. Agora, nas minhas mãos para eu tentar consertar. Na teoria, eu estava fazendo um trabalho da faculdade. Mas não parecia escola. Parecia sobrevivência. Minha cabeça estava longe. Eu seguia a rotina, mas por dentro, eu estava quebrando. No trabalho, minha amiga Lauren percebeu. Na hora do almoço, fiquei olhando pro nada, parada. Ela me puxou de lado e falou com calma. Você tá parecendo alguém que tá prendendo a respiração. Aquilo me pegou de jeito. Ela viu o que eu tava tentando esconder. E por algum motivo, eu contei tudo. Acho que porque ela é uma das poucas pessoas que realmente pergunta como eu tô, e espera de verdade a resposta. Ela não disse vai ficar tudo bem. Não veio com frases prontas. Só pegou o celular, procurou um número, e me entregou. Liga pra esse cara. Ele é esperto. E não se assusta com problema de família. Foi assim que conheci o Sr. Paul. Um cara mais velho, talvez ex-militar. Sério, calmo, falava pouco, mas com firmeza. A gente se encontrou num café simples, a poucos quarteirões da minha casa. Sem escritório chique, sem recepcionista. Só ele, um caderno, e um café preto. Entreguei os papéis para ele. Todas as provas do que tinham feito no meu nome. Ele folheou tudo com atenção, página por página, sem falar muito. Quando terminou, fechou a pasta, me olhou nos olhos e perguntou. Você sabe o que é isso, né? Eu acho que sim, respondi baixinho. Isso é fraude. Roubo de identidade, ele disse. No mínimo. Ouvir isso em voz alta fez meu peito apertar. Assenti devagar. Eu não quero destruir a vida deles, falei. Só quero resolver. Ele respondeu firme. Você não tá destruindo nada. Tá pegando de volta o que é seu. Depois, ele me explicou tudo com calma. O que eu precisava fazer, passo a passo. Fazer um boletim de ocorrência. Escrever pro banco. Juntar mais provas. Contestar a hipoteca na justiça. E se precisasse, fazer uma denúncia. Não ia ser fácil. Ele me avisou. E uma vez que eu começasse, não dava para voltar atrás. Ia acabar com qualquer relação que ainda existisse entre a gente. Ele usou a palavra queimar, como se essa ponte ainda estivesse de pé. Mas para mim, já fazia anos que eu andava sozinha. Mais tarde naquela noite, abri uma caixa velha que eu nem lembrava mais. Dentro tinha um cartão de aniversário para minha mãe. Dava para reconhecer a letra dela de cara, redondinha, bem feita. No cartão dizia: Feliz 29 anos para nossa parceira. A gente não diz isso bastante, mas você sempre foi a nossa rocha, nosso plano B. Temos muita sorte de ter você, nosso plano B. Na época, pareceu carinhoso. Agora eu entendi. E tudo o que eu consegui sentir foi a verdade por trás disso. Eles sempre me viram como a forte. A que nunca dizia não. Aquela que dava conta de tudo. Silenciosa, confiável. O plano de reserva, quando o deles dava errado. Mas eu não ia mais ser isso. Acabou. A quinta-feira chegou rápido. Muito rápido. Fiquei parada na frente da casa dos meus pais. Aquela com as persianas brancas e a calçada toda rachada. Eu segurava a pasta dentro da bolsa com tanta força que parecia que ia queimar minha mão. Não tinha falado com eles a semana inteira. Desde o dia que recebi os papéis do empréstimo. Desde que sentei com o Sr. Paul e entendi que isso não era só um erro de família, era crime. Mesmo assim, bati na porta. Minha mãe abriu na hora, com um sorrisão. Catherine, querida. Ela disse que estava tirando o assado do forno. Como se tudo estivesse normal, como se nada tivesse acontecido. Entrei. A casa cheirava desinfetante de limão e cebola, como sempre. Jaqueline estava largada no sofá com o celular.
Uma taça de vinho vazia do lado. Meu pai na poltrona, vendo futebol, tranquilo. Ninguém olhou muito para mim. Parecia que não sabiam. Ou não ligavam. Durante o jantar, fiquei calada. A gente comeu carne assada, purê de batata e feijão verde com bastante alho. Minha mãe falou sobre coisas bobas. Jaqueline reclamou das regras do bairro. Meu pai resmungava para a televisão. Eu só esperei. Depois que tiraram os pratos, falei: Ei, só uma perguntinha. As três cabeças viraram para mim. Tava todo mundo calmo. Pareciam só esperando mais uma daquelas perguntas minhas, tipo sobre carro ou conta de luz. Alguém sabe de uma hipoteca no meu nome? Silêncio. Aquele tipo de silêncio pesado, que deixa o ar parado. Os ombros da Jaqueline ficaram duros. O sorriso da minha mãe congelou. Meu pai pigarreou. Eu fiquei parada. Não desviei o olhar. Esperei. Minha mãe foi a primeira a falar, com a voz baixa, como se estivesse explicando uma conta de luz atrasada. Ah, querida, isso é só papelada. A Ruth precisava de ajuda para conseguir o empréstimo. Você não tá pagando nada, de verdade. É família, disse Jaqueline, ainda olhando para a mesa. Você tem crédito bom. Eu não. Não é justo se você não ajudar. Não é justo. Como se eu estivesse sendo má só por perguntar. Como se o errado fosse eu. Olhei para eles. Para a mulher que me criou. Para a irmã que eu protegi tantas vezes quando ela tinha medo de dormir. Pro pai que sempre dizia que eu trazia calma nos momentos difíceis. E ali, eu enxerguei com clareza. Eles não achavam que estavam fazendo algo errado. Achavam que era o certo. Achavam que eu tinha que aguentar tudo. Que era meu papel. Assenti devagar, com a voz baixa. Obrigada por explicar. Jaqueline relaxou e voltou pro celular. Meu pai pegou o controle da TV. Minha mãe parecia tranquila, como se tudo tivesse sido resolvido. Mas eles não viram o que realmente tinha mudado. Eles não sabiam que, ali, me perderam de vez. Eu ainda era a mesma Catherine. Quieta, discreta, sem fazer confusão. E eu não fui lá para brigar. Fui para escutar, para dar uma chance deles contarem a verdade. Mas não foi isso que fizeram. Aproveitaram a chance só para justificar o que tinham feito. Não pediram desculpas. Só inventaram desculpas. Na manhã seguinte, fui até a delegacia e fiz um boletim de ocorrência. O policial que me atendeu parecia cansado. Como alguém que já tinha visto muitos casos de família parecidos. Ele foi gentil, mas falava com cuidado. Entreguei a pasta com todos os documentos que o Sr. Paul me ajudou a organizar. Ele foi lendo devagar. A cada página, o rosto dele ficava mais sério. Tem certeza que quer seguir com isso? Ele perguntou. Não era por duvidar de mim, era porque ele sabia o peso disso. Se eu não fizer, eles vão continuar, respondi. Ele concordou com a cabeça, carimbou os papéis e oficializou tudo. Naquela tarde, fui até o correio. Mandei uma carta registrada para o Banco Liberty National. Dentro, coloquei o boletim de ocorrência. Uma carta formal contestando o empréstimo. E cópias do meu documento. Vi o atendente do correio colocando o envelope na bandeja, como se fosse só mais uma carta. Mas para mim, aquilo era tudo. Foi o momento em que eu desenhei um limite. Sem avisar minha família. Sem gritos, sem discussão, só silêncio. Os dias passaram. 3 dias. Depois 5. Depois uma semana inteira. Ninguém ligou. Nenhuma mensagem. Só aquela sensação pesada de espera. Aconteceu numa terça-noite, logo depois do pôr do sol. Alguém bateu na minha porta. Olhei pelo olho mágico. Era minha mãe. Estava com o melhor casaco dela e o rosto tenso, com uma mistura de raiva e medo. Abri a porta. Não chamei para entrar. Mas ela entrou mesmo assim. Como você pôde? Ela sussurrou, irritada. Como teve coragem de ir à polícia?
A voz dela era dura, mas eu percebi outra coisa por baixo. Pânico? Não era medo por mim. Era medo do que poderia acontecer com ela. Medo de ser descoberta. Fiquei em silêncio. Eu confiei que você ia entender, ela disse. A Jaqueline precisava de ajuda. Família tem que ficar unida. Não, eu respondi, com calma. Família pede. Não rouba. Ela piscou, surpresa por eu estar tão calma. Você destruiu tudo, ela disse. Você tem ideia de como isso faz a gente parecer? Eu quase ri. Mas não ri. Eu não destruí nada, falei. Só parei de fingir que tudo estava bem. Ela abriu a boca para continuar falando. Mas eu já estava fechando a porta. A tranca fez um clique suave. Mas para mim, soou mais alto que um grito. Naquela noite, Jaqueline me ligou 15 vezes. Deixou 5 recados. Cada um mais nervoso que o outro. Apaguei todos sem ouvir. E na manhã seguinte, pela primeira vez em muito tempo, eu me senti livre. Acordei com o e-mail do Liberty National Bank. Eles disseram: o empréstimo foi suspenso enquanto a gente investiga melhor o caso. Tinha até um pedido formal de desculpas em anexo. Agora eles estavam olhando os registros de cartório e comparando assinaturas. Minha pontuação de crédito ainda estava ruim, mas alguma coisa, enfim, estava mudando. A verdade estava começando a aparecer. Liguei pro Sr. Paul. Eles estão levando a sério, falei. Geralmente é assim, ele respondeu. Principalmente quando você não grita e só mostra os fatos. E ele tinha razão. Eu não gritei. Não implorei para ninguém acreditar em mim. Só mostrei a verdade. E, de algum jeito, isso bastou. Nas semanas seguintes, o silêncio da minha família ficou ainda maior. Nada de mensagens. Nada de convites. Ninguém me mandando aquelas frases tipo: você devia ser grata pela família que tem. Eles não tentaram resolver nada. Apenas sentiram falta da antiga versão de mim. Aquela que sempre dizia sim. Mas ela já não existia mais. Aos poucos, comecei a fazer coisas que eu nem lembrava que gostava. Nos fins de semana, eu ia a pé até a feirinha de produtores. Comprei flores para colocar na mesa da cozinha. Li livros sem ficar checando o celular de 6 em 6 minutos. Eu não queria vingança. Eu só queria espaço e paz. E, pela primeira vez, eu tive os dois. Os meses passaram. A primavera chegou devagar. As árvores começaram a florescer em tons suaves de rosa e amarelo. Parecia que o mundo também queria recomeçar, mesmo que eu ainda não tivesse certeza disso. Mantive tudo simples. Respondi aos e-mails do Sr. Paul. Assinei mais alguns documentos. Verificava meu nome no Serasa como quem olha a previsão do tempo, com cuidado, sem confiar muito. O caso ainda não tinha acabado. Os estragos estavam lá. Mas dentro de mim, algo tinha se acalmado. Meus fins de semana viraram só meus. Fiz trilhas a pé. Entrei numa aula de cerâmica no centro comunitário. Passei a ser voluntária na biblioteca da cidade, todo sábado. Nada grandioso, mas tudo era meu. Horas que não pertenciam mais a ninguém, só a mim. Um dia, montei uma mesinha numa feira de arte local. Enchi a mesa com canecas e tigelas que eu mesma fiz. Não estavam perfeitas, mas eram sinceras. Uma mulher pegou um copinho com uma etiqueta escrita: recuperação. Ele era meio torto, liso em alguns pontos, áspero em outros. Ela olhou para mim e perguntou: por que você deu esse nome? Eu sorri de leve e dei de ombros. Porque ele não era para existir, mas existe. Ela sorriu também, pagou em dinheiro e foi embora. Naquela noite, me sentei na varanda com uma xícara de chá. E pela primeira vez em anos, o silêncio ao meu redor parecia tranquilo. Não era o silêncio de quem foi esquecido. Era o silêncio de quem está livre. Foi aí que vi eles. Minha mãe, meu pai, e Jaqueline. Estavam parados do outro lado do estacionamento, perto do meu prédio.
Nem muito perto, nem longe demais. Só, esperando. Como se não soubessem se deviam vir falar comigo ou ir embora. E, pela primeira vez, eu não me movi. Lembrei de como a maquiagem da Jaqueline estava borrada. A camisa do meu pai estava suja e para fora da calça. Minha mãe segurava a bolsa com força, como se fosse a única coisa que ela ainda podia segurar. Descia as escadas devagar. Não estava com pressa, e também não estava me escondendo. Quando eles me viram, pararam. Catherine, minha mãe disse baixinho. A voz dela tremia. A gente cometeu erros, mas ainda somos uma família. Jaqueline deu um passo à frente. Eu só preciso de ajuda, só um pouquinho. Por favor, não vira as costas pra gente. Mas eu não estava com raiva. Não queria gritar. Por dentro, eu estava calma. Tranquila. Porque agora eu sabia a verdade. Eles não estavam ali por amor. Estavam ali porque precisavam de mim de novo. Coloquei minha bolsa no chão e olhei bem para cada um deles. Sério? Eu disse com calma. Tudo bem. Eu espero. Espero que um dia vocês entendam o que é uma família de verdade. Eles ficaram em silêncio. Isso não é algo que dá para roubar, continuei. Não é algo que se finge. Não é algo que se pede só quando é conveniente. Coloquei a mão no bolso do casaco e tirei um envelope pardo. Lá dentro estava a cópia do contrato falso da hipoteca, aquele com meu nome e as assinaturas deles. No topo do papel, tinha um carimbo vermelho, nulo. Atrás do contrato, coloquei outra coisa, um cartão de aniversário antigo. Nele, estava escrito: Você sempre foi nosso plano B. Entreguei o envelope para minha mãe. As mãos dela tremiam quando pegou. Eu não tô com raiva, falei com calma. Não mais. Ela abriu a boca, parecia que ia dizer alguma coisa. Mas eu não esperei. Eu tô finalmente livre, eu disse. E não vou voltar. Me virei e fui embora. Cada passo na escada parecia mais alto que qualquer briga. Mais pesado do que qualquer coisa que eu poderia ter gritado. Lá no alto da escada, parei por um segundo. O vento mexeu na barra do meu casaco. O sol estava começando a se pôr, e as sombras se espalhavam pelo estacionamento. Sussurrei só para mim, não para eles. Às vezes, ir embora é a coisa mais forte que a gente pode dizer. E eu falei cada palavra com o coração. Eles usaram meu nome como se fosse deles. Mas eu retirei o que disseram. Eu não gritei. Não implorei. Só fui embora. E esse silêncio, eles não podiam ignorar. Se você já foi tratado como plano B, você entende. Por isso, eu nunca olhei para trás. E se você também não quer mais ficar em silêncio, saiba que tem alguém aqui que entende. Algumas verdades não são para serem perdoadas. São só para serem ditas.